E aí, galera? Tudo sussa na montanha-russa da vida? Você sabia que muitos dos produtos e ideias que usamos hoje só existem porque alguém, em algum momento, deu de cara em um grande e belo fracasso? Pois é, meu amigo, a gente aprende errando. É errando que se aprende. E é errando que a gente cria algumas das coisas mais incríveis do mundo. Neste vídeo, vamos mergulhar de cabeça nas histórias por trás de algumas invenções que mudaram o mundo. E acredite, tudo começou com um belo de um tropeço. Se liga só. Vamos explorar como os erros e as mancadas de grandes mentes, às vezes por pura sorte, às vezes por pura teimosia, acabaram levando a algumas das maiores descobertas da história. Então, prepare a pipoca, o café, se ajeita na cadeira e aumenta o volume do fone porque a viagem vai ser histórica. Fique até o final para descobrir como algo que era para ser um desastre mudou o mundo. Aí, galera, vocês já pararam para pensar como seria o mundo sem pneus? E sem tênis? E sem elásticos de cabelo? Pois é, a gente estava ferrado. Mas calma, que no século XIX, um cara chamado Charles Goodyear estava decidido a solucionar um problema daqueles à borracha. Sim, porque naquela época, a borracha era um material completamente inútil. No calor, derretia que nem sorvete em dia de sol, e no frio, ficava dura que nem pedra. O Charles, teimoso como uma mula, passou anos e anos tentando encontrar uma forma de deixar a borracha mais resistente. Ele testou de tudo. Misturou com isso, misturou com aquilo, mas nada dava certo. Era fracasso atrás de fracasso. Até que um belo dia, em 1839, tcharam! No melhor estilo eureka da história, o Charles, sem querer, derrubou uma mistura de borracha e enxofre em cima de um fogão quente. Dá pra imaginar a cara dele, né? Era pra ser mais um fracasso na conta. Mas segura a emoção, porque o que aconteceu a seguir mudou tudo. Ao invés da borracha derreter completamente, ela ficou firme, resistente e, acreditem, à prova d'água. Tinha nascido a borracha vulcanizada. E tudo por causa de um acidente. Quem diria, né? Essa descoberta acidental do Charles revolucionou completamente a indústria. A borracha vulcanizada passou a ser usada em tudo quanto é lugar, desde pneus de carro que precisam ser resistentes ao calor e ao atrito, até em tênis, que precisam ser flexíveis e confortáveis. E aí, galera? Vocês já ouviram falar do Alexander Fleming? Não? Então se preparem para conhecer a história de um cientista que, digamos, era um pouquinho desorganizado. Mas calma, que essa desorganização salvou milhões de vidas. Em 1928, o Fleming estava lá no seu laboratório, todo concentrado estudando bactérias. Sim, aquelas coisinhas minúsculas que podem causar várias doenças. Quando voltou das férias, o Fleming encontrou suas placas todas mofadas. Que nojo, né? Mas calma, a história fica boa. Ele percebeu que um tipo de fungo, que depois a gente descobriu que se chamava Penicillium, tinha contaminado as placas e, segura essa, onde o fungo estava, as bactérias tinham sumido, desaparecido, evaporado. Foi tipo um passe de mágica. Na verdade, não, foi ciência mesmo. O fungo estava produzindo uma substância que matava as bactérias. Tinha nascido a penicilina, o primeiro antibiótico do mundo. Essa descoberta por acidente revolucionou a medicina. A penicilina salvou e continua salvando milhões de vidas até hoje, combatendo infecções bacterianas que antes eram consideradas mortais. A história do Fleming e da penicilina nos ensina que, às vezes, a gente precisa estar aberto ao inesperado. E aí, galera? Quem nunca usou um post-it na vida que atire o primeiro bloco de notas? Esses papeizinhos coloridos são tão úteis que fica difícil imaginar a vida sem eles, né? Mas vocês sabiam que o post-it nasceu de um erro? Na década de 1960, um químico chamado Spencer Silver estava trabalhando na empresa 3M, aquela famosa pelos produtos inovadores. Ele tinha a missão de criar um adesivo super forte,
daqueles que grudam até pensamento. Mas como a gente já sabe, nem tudo sai como planejado, né? O Spencer acabou criando um adesivo que era o contrário do que ele queria. Era super fraco, não grudava direito em quase nada. Imagina a decepção do cara. Ele tentou de tudo para melhorar a cola, mas ela insistia em ser um fracasso. Por anos, a invenção do Spencer ficou encostada na gaveta, até que um colega de trabalho chamado Arthur Fry teve uma ideia genial. Ele estava frustrado porque os marcadores de página que ele usava no seu livro de hinos não paravam no lugar. Foi aí que ele se lembrou da cola fraca do Spencer. Ele percebeu que aquela cola, que não servia para mais nada, era perfeita para criar marcadores de página que não danificavam o papel. Tinha nascido o Post-it. E assim, o que era para ser um fracasso, uma cola fraca e rejeitada, se tornou um dos produtos mais vendidos do mundo. Fala, galera faminta! Quem resiste a uma batatinha chips crocante? É impossível comer só uma! Mas vocês sabiam que essa delícia também nasceu de um erro, ou melhor, de uma pequena vingança na cozinha? A história se passa em 1853, em um restaurante nos Estados Unidos. O chefe George Crumb, conhecido por suas habilidades culinárias, recebeu uma reclamação de um cliente que estava insatisfeito com suas batatas fritas. O cliente achava que as batatas estavam muito grossas e não estavam crocantes o suficiente. O George, já meio irritado com a reclamação, resolveu dar uma lição no cliente. Ele cortou as batatas em fatias finíssimas, quase transparentes, fritou até ficarem crocantes como nunca e, para finalizar, colocou uma quantidade absurda de sal. A intenção era clara, fazer o cliente odiar. Mas, para a surpresa do George, o cliente adorou as batatas fritas crocantes e salgadas. Ele nunca tinha experimentado algo parecido. A receita fez tanto sucesso que se espalhou rapidamente e, em pouco tempo, as batatas chips se tornaram um dos snacks mais populares do mundo. E aí, galera? Preparem-se para a história de uma descoberta que revolucionou a forma como a gente cozinha o micro-ondas. E acreditem, tudo começou com um chocolate derretido. Na década de 1940, um engenheiro chamado Percy Spencer estava trabalhando em um projeto ultra-secreto para o exército americano, o desenvolvimento de radares. Sim, aqueles equipamentos que detectam aviões e outras coisas no céu. Um belo dia, enquanto o Percy trabalhava em um radar superpotente, ele percebeu que a barra de chocolate que ele carregava no bolso tinha derretido. Ele ficou intrigado, afinal, não estava calor o suficiente para derreter um chocolate, certo? Curioso como todo bom cientista, o Percy começou a fazer testes com outros alimentos como pipoca e ovos. Para a surpresa dele, os alimentos esquentavam rapidamente quando expostos às ondas eletromagnéticas do radar. Tinha nascido o forno de micro-ondas. A descoberta do Percy revolucionou a maneira como cozinhamos. O micro-ondas se tornou um eletrodoméstico essencial em milhões de casas, tornando o ato de cozinhar mais rápido e prático. A história do micro-ondas nos mostra que, às vezes, as maiores descobertas acontecem quando menos esperamos. E aí, galera? Gostaram da viagem pelo mundo das invenções? Vimos que o caminho para o sucesso é cheio de curvas, desvios e, é claro, muitos fracassos. Mas o importante é nunca desistir. As histórias que a gente viu hoje provam que o fracasso não é o fim da linha, mas sim uma oportunidade para aprender, se reinventar e, quem sabe, criar algo incrível. Então, da próxima vez que você errar, respire fundo, levante a cabeça e lembre-se, esse pode ser o primeiro passo para uma grande descoberta. E aí, qual dessas histórias te surpreendeu mais? Conta pra gente nos comentários. E não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, principalmente aqueles que precisam de uma dose extra de inspiração.